E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Bruno e ao meu lado está o Alisson. E hoje a gente vai conversar mais sobre um tema que cada vez está mais presente no nosso dia a dia, que é a automação e a inteligência artificial. Será que essas tecnologias representam uma ameaça aos empregos? E até que ponto elas podem impactar a própria humanidade? Esse é um assunto que tem tomado conta dos debates aí na comunidade acadêmica e na comunidade industrial e empresarial como um todo, né? Para alguns, a inteligência artificial ela é a solução, né? Para alguns problemas, né? Para aumento de produtividade, redução de tempo das tarefas. E para outros, ela é uma ameaça real aos empregos e até à humanidade, em alguns casos extremos, de projeções futuras das decisões aí pela IA em gestão de recursos, gestão de tecnologias estratégicas. Bom, pessoal, para a gente começar a nossa conversa, nós trouxemos alguns tópicos e o tópico 1 é a substituição de empregos. Para começar, muita gente tem medo de perder o emprego por causa da inteligência artificial. Será que esse medo faz sentido? Então, essa ameaça de fato é real, né? Vários postos de trabalho têm sido substituídos aí pelo uso da inteligência artificial. Isso vai do campo, até mesmo essa atividade de coordenar um podcast que você está fazendo agora, Bruno, até a programação de softwares complexos, né, em diversos segmentos da indústria. Nós temos também o caso de resolução de problemas, né, como georreferenciamento, aplicação de edição de imagens, de áudio e vídeo. Então, é de fato uma realidade a redução dos postos de trabalho com o uso da inteligência artificial. Porém, a substituição completa ela ainda está restrita em algumas funções específicas, né? Geralmente, o trabalho feito pela inteligência artificial ele ainda precisa ser supervisionado ou revisado por um ser humano. E o nosso tópico 2 é impactos na sociedade. Além do mercado de trabalho, quais impactos essa transformação pode causar na sociedade? Nós temos hoje um impacto real da redução dos postos de trabalho, isso é inegável, né? Em diversas áreas, principalmente separação de mercadorias aí dos centros de distribuição das grandes companhias. Podemos citar o exemplo da Amazon, onde já é de conhecimento público a demissão de milhares de funcionários, né? Substituídos por agentes automatizados no processo de separação. Temos também o caso da redução da renda, né? Redução da renda proveniente aí dos empregos. Então nós temos a possibilidade do surgimento de uma classe de pessoas excluídas da atividade econômica, como, né, a gente já citou anteriormente. E também temos o uso da automação para fins militares, tanto inteligência artificial quanto automação propriamente dita de hardware, né? Um ponto negativo da IA também é que ela compete com recursos com seres humanos, né? Em especial a água e também a energia. Para você ter uma ideia, a cada 25 perguntas que você faz para a IA, ela consome em média meio litro de água potável para o sistema de resfriamento dela. Para saber o tamanho dessa ameaça, a gente tem exemplos em alguns locais do mundo que já tem a escassez de água potável, né? Oriente Médio, a África, em alguns locais da Ásia, já existe essa falta de água potável. E então, tecnicamente, a IA ela está competindo por esses recursos naturais, sem falar de minerais, sem falar de energia, que poderia ser utilizado para outros fins, né? E principalmente a água está sendo um fator de competição e de disputa ambiental, impacto ambiental e com os grandes data centers consumindo recursos naturais, água, muita energia e entre outros. Bom, o nosso terceiro tópico é os benefícios da inteligência artificial. Então, nem tudo é negativo. Quais são os principais benefícios da inteligência artificial? Então, nós temos bons exemplos, né? A dificuldade de tratar esse tema é que ele, de fato, ele vai do céu ao inferno. Por exemplo, nós temos a criação de novos antibióticos, moléculas que o ser humano ou os sistemas operacionais tradicionais demorariam décadas ou séculos para vislumbrar. A inteligência artificial já conseguiu determinar uma molécula para antibióticos de alta eficiência e de última geração, tá? Nós temos também o tratamento de imagens
médicas, né, de medicina diagnóstica, o emprego da inteligência artificial para o tratamento de imagens de tomografia, raio-x, ressonância, que tem levado a ganhos muito significativos, né? Redução do tempo diagnóstico, redução da mão de obra para o médico, aumento da precisão no diagnóstico, tá? E várias aplicações médicas também, né? Fazer a gestão de informações de pacientes, tendo em vista que às vezes o volume de informações para um único paciente ou para uma equipe acaba sendo fracionado em diversos profissionais. Então, alguns estabelecimentos médicos já estão concentrando essas informações com a ajuda da inteligência artificial e fazendo a gestão mais eficiente, melhorando dosagem de medicamento, reduzindo erros humanos, né? Tendo em vista que a gente sabe que os médicos e os profissionais da saúde atuam no ambiente de estresse, de demandas repentinas, então a inteligência artificial está se tornando um mecanismo de melhor organização e filtragem dessas informações. Bom, e o tópico 4 é o futuro do trabalho. Então, Alisson, como que você imagina o futuro do trabalho? Bom, eu acredito que nós vamos passar por uma transição que já iniciou, que é a adequação das atividades e dos profissionais ao uso desses recursos tecnológicos, né, em especial a inteligência artificial. E isso vai ser um marco de exclusão de grande parte dos profissionais que não vai se adaptar e de aprimoramento das capacidades dos profissionais que se adaptarem, né? Vai ser um diferencial competitivo conseguir trabalhar com a inteligência artificial, conseguir trabalhar com os recursos de automação, né? E, infelizmente, alguns profissionais vão perder, né, oportunidades, vão perder competitividade devido a esse processo. Porém, vão haver ganhos de redução de risco de algumas atividades, por exemplo, manipulação de materiais perigosos, manipulação de resíduos radioativos, por exemplo, resíduos tóxicos, materiais com alta temperatura, né? Atividades de desminagem, por exemplo. A automação vai ajudar nisso tudo. Por quê? Porque ela vai substituir o humano numa atividade de risco. Então haverá benefício. Agora, haverão também processos de exclusão, né? De redução de postos de trabalho, tendo em vista o aumento da produtividade com o emprego dessas tecnologias. Continuando com o nosso tópico 5, uma reflexão final. Para finalizar, a inteligência artificial é uma ameaça ou ela é uma oportunidade? É uma pergunta muito difícil de ser respondida no atual nível de informação que nós temos. Como eu comentei com você aqui nos bastidores, a inteligência artificial a qual nós temos acesso, ela é muito menor do que a que já está disponível para governos, agências de segurança e forças armadas ao redor do mundo. Nós temos acesso a uma pequena fração desses recursos, né? Então, quando esse potencial ele for de fato explorado, quando tiverem base de dados, quando a própria inteligência artificial estiver se reprogramando, estiver corrigindo o seu código, novas possibilidades vão surgir, né? Entre elas, de ameaça, né? De alguma forma, para a humanidade, né? Alguns teóricos desse segmento, inclusive podem pesquisar aí na internet, responsáveis pelo desenvolvimento se desligaram dos trabalhos por identificar um elevado nível de ameaça, né? Então, acredito que haverão benefícios. A gente não pode fechar os olhos para as possibilidades da tecnologia, mas nós temos que estar atentos ao potencial de ameaça, ao potencial desse recurso se virar contra nós, se virar contra a humanidade. Numa simulação do Imperial College, inclusive nós vamos encaminhar o link anexo, a inteligência artificial numa simulação de jogos de guerra, ela em 95% das vezes fez uso de armas nucleares. Então, para se ter uma ideia do risco de colocar esse recurso gerindo atividades humanas, recursos militares, a gente já tem um vislumbre do que pode acontecer, né? Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre a ameaça da automação e da inteligência artificial aos empregos e à humanidade. Esperando que vocês tenham gostado
Foi uma breve conversa, um diálogo sobre isso, trazendo reflexões, trazendo papos e tópicos que são necessários se fazer no mundo moderno, e esperamos que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Foi uma oportunidade bacana de olhar de um ângulo diferente as coisas, né? Também agradeço aí a oportunidade. E vamos continuar atentos aí para explorar o potencial desses recursos sem descuidar da segurança e dos valores éticos, né? Que são muito importantes.